queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, hoje reunidos mais uma vez para refletirmos sobre uma passagem que está no Evangelho segundo Mateus, onde Jesus contou uma parábola, a parábola do julgamento das nações, que também é conhecida como a parábola do juízo final. Já naquela época de Jesus, havia uma preocupação, um questionamento sobre o que precisaríamos fazer para herdar a vida eterna. O que temos que fazer ou deixar de fazer para retornarmos ao Pai, retornarmos para Deus. E as pessoas queriam saber qual era a resposta que Jesus tinha para esta dúvida. O que ele pensava sobre isso? Jesus, que para aquele povo tinha uma sabedoria misteriosa. Muitos questionavam de onde vinha tanta sabedoria, quem foi o seu mestre, qual templo ele estudou. Jesus foi o testemunho celeste que aportou neste planeta e nos trouxe as verdades espirituais. É claro que havia uma dificuldade, uma limitação de entendimento daquele povo, por isso que ele contou várias histórias para explicar de maneira simples as coisas do céu. Nessa oportunidade, ele respondeu a essa dúvida, a essa pergunta, contando também uma parábola. Jesus contou que quando chegar o dia do julgamento, o dia de se separar os bons e os maus, separar os justos dos injustos, o Filho do Homem retornará em sua glória junto dos seus anjos, e ele fará a separação dos da direita e dos da esquerda. Aos da direita, ele dirá: vinde vós para quem o reino de meu Pai foi preparado, pois eu estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, estive nu e me vestiste, estive desalojado e me abrigaste, estive doente e foste me visitar. E estes perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos nesta situação e te assistimos? E ele responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um destes pequenos, que são os meus irmãos, foi a mim que fizeste. Da mesma forma, ele virará para os da esquerda e dirá: afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, ide para junto do demônio e seus anjos, pois eu estive com fome, com sede, estive nu, desalojado, doente, e não me assististes. E eles perguntarão: Mestre, quando foi que te vimos nesta situação e não te auxiliamos, não te ajudamos? E ele responderá: em verdade, todas as vezes que deixastes de fazer isto a um destes pequenos, que são os meus irmãos, foi a mim que deixaste de fazer. Eu costumo dizer que essa parábola ela é autoexplicativa. Jesus não poderia ter sido mais claro e ter explicado de forma mais simples sobre quais as condições para sermos salvos. Na verdade, Jesus disse que existe apenas uma única condição para nós herdarmos a vida eterna: a prática do bem, a prática da caridade. Jesus falou isso para um povo que era extremamente apegado a ritos, profissões de fé, questões religiosas que foram passadas de geração para geração. E grande parte desses ritos e profissões eram considerados como condições necessárias, obrigatórias para ir para os céus, retornar para Deus. Hoje em dia não está tão diferente assim, não é? A gente encontra muitas religiões ainda colocando certas condições de ritos, de profissões de fé, de crença para sermos salvos. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, já nos dizia o que será necessário, o que será levado em conta no dia do balanço, do julgamento. O bem e o mal que fizemos ou deixamos de fazer. É isso. Muitas vezes nós nos questionamos sobre qual seria o sentido verdadeiro da palavra caridade. É claro que Jesus, quando contou essa parábola, utilizou-se da caridade material, porque queria ser entendido, compreendido, e queria que aquele povo entendesse a sua mensagem de benevolência, de beneficência. Mas nós já temos a informação da espiritualidade que a caridade, como entendia Jesus,
ela é muito mais transcendente, ela é muito mais ampla. Certa vez, a espiritualidade questionada sobre qual seria o sentido da palavra caridade como entendia Jesus, respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vocês estão vendo só como é fácil ser caridoso? Benevolência para com todos, tanto para aqueles que eu gosto, quanto para aqueles que eu não gosto, tanto para aqueles que gostam de mim, quanto para aqueles que não gostam de mim. Indulgência para com as imperfeições alheias. Essa é muito fácil de viver. Não julgar, independente da situação, da circunstância, nunca julgar. Não julgueis para não seres julgado. E perdão das ofensas. Essa então é muito fácil. Eu já perdoei a tudo e a todos. Não tenho mais o que resolver em termos de pendências com os meus semelhantes. Hashtag só que não, né, gente? A gente sabe que ser bom para com todos, ser indulgente para com as imperfeições e perdoar não é fácil. É muito difícil, mas não impossível. A espiritualidade já nos alerta que não existe dificuldade, enfermidade, vicissitude, defeito, problema interno que não possa ser resolvido. Não existe nenhum arrastamento ao mal que não possa ser suportado, que não possa ser evitado, que seja irresistível. Então, cabe de nós o esforço e a disciplina para exercermos a caridade como entendia Jesus. Agora, será que nós estamos realmente vivendo a caridade no sentido crístico do Mestre? Será que nós estamos realmente buscando viver a nossa vida pautada nessas bandeiras do amor e da fraternidade que Ele nos deixou como legado? Esse é o questionamento que nós temos que fazer. Refletir sobre as atitudes que nós estamos tendo na nossa vida e, principalmente, a preocupação que nós temos que ter com a prática incondicional do bem. Porque, como já dizia nosso irmão Hermógenes, Deus, Jesus, só habita no coração de quem é bom. Eu termino a nossa reflexão de hoje contando uma linda história do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier tinha um amigo que era médico e era ateu, e que o ajudava muito nesse trabalho de assistência aos mais necessitados. Certa vez, depois que terminou um trabalho espiritual, este amigo, motivado pelo aquele ambiente de amor, de fraternidade, que irradiava nos trabalhos que Chico realizava, chegou para o Chico e disse: Chico, eu gostaria tanto de ter a tua fé, gostaria tanto de acreditar em Deus. Tenho certeza que a minha vida seria muito melhor se isso acontecesse. O que eu posso fazer para acreditar em Deus, para ter fé? E Chico, com aquela simplicidade que era natural, disse: não precisa não, meu irmão. Não precisa acreditar em Deus. Apenas continue vivendo a sua vida de modo que Deus sempre acredite em você. É isso. Saúde e paz. Beijo para todos. Muita luz.